Aí, oi irmão, tudo bem, irmão? Como você tá? Agora tá aparecendo quem tá entrando. Agora tá, Matheus, agora tá aparecendo quem tá entrando. Paz do Senhor, irmão, como você tá? Eu tô aqui, eu comecei a live agora, nesse segundo. Tô esperando os irmãos chegar pra começar a palavra. Que bom que você tá bem, irmão. O som tá bom, gente? A imagem eu tô achando meio ruim, mas tá bom. Então tá ótimo. Pegar aqui os instrumentos de trabalho. Então tá ótimo. Ô Matheus, compartilha lá pra chamar o pessoal, fazendo favor. Obrigado pela curtida. Se eu sumir é por causa da chuva, que voltou a chover aqui de novo. E tá uma chuva abençoada aqui, hein? Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui que canta pra me chamar pra cantar pra nós. Não, não. Acho que ele que não vai aceitar, não. Gente, eu esqueci de combinar com as meninas pra louvar. Priscila! Eita, que chegou uma mulher abençoada, hein? Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. É escutar eu falar umas bênçãos. Ô Priscila, você tá ocupada? Você podia subir pra ajudar eu? Olha, não, chegou o casal ainda. Agora que a live não sai. Você esqueceu de avisar. Eu esqueci de avisar de manhã, verdade, Matheus. E eu esqueci de avisar as meninas pra trazer o louvor pra nós, Matheus. Ô Maxwell, como você tá? Que hora que você vai começar a sua live, Priscila? Minha filha, olha, eu esqueci de chamar a pessoa pra fazer o louvor que faz sempre. Tem 2 louvor na minha live, eu esqueci de chamar. Olha, eu tô uma bênção. Eu tô uma bênção. Daqui 2 minutos, Priscila. Então salve aí pra você louvar pra nós. Ó. Olha, eu tô muito esquecida, gente. Olha, eu sou uma bênção.
Ô Ellen, depois. Opa, eu chamei a pessoa errada. Eu vou subir a Ellen também. Ajudar na leitura, viu, Ellen? Eu esqueci. Oi, Mi. Tudo bem? Tudo bem? Então Priscila tá. do céu, olha, eu sempre combino quem vai louvar, quem vai pregar, quem. Eu não combinei nada hoje. Tô vendo que você tá enrolada. Eu tô mais enrolada que o sanduíche que eu comi de manhã. Tá Boa bom. noite, Lizinha. Boa noite! Boa noite, Igor. Boa noite, quem tá chegando. Ó, eu posso louvar e depois eu saio. Porque eu vou fazer live 9 horas. Beleza, eu vou encerrar o mais rápido possível pra me pular pra lá. Não, Mi. Não, não precisa encerrar rápido, não. Que isso? Pode continuar, meu Deus. Ô, se você tivesse avisado, não tinha nem abrido, não tinha nem aberto a minha. Oh, meu Deus. Tá bom, posso começar 9h30. Posso começar 9h30. Aí você não precisa Beleza. correr. Pronto, 9h30 eu começo a minha. Uhum. O que você vai levar pra nós? Olha, olha a foto do perfil do Matheus, Ellen. Olha, link do Matheus. Eu vou pegar um tema mais leve hoje, viu, Priscila? A live da Priscila é aonde? É aqui no TikTok mesmo? Isso. E aí, irmã? Irmãos? Ai, meu Deus, como é que faz pra seguir vocês? Cadê? Ai, ai. Ah, tá, achei. Como é que eu sigo vocês? Seguindo a Heresia, Matheus. Tô seguindo. Tá. Tá todo mundo online aí? Tá todo mundo aí? Uhum. Sim. Vamos lá, então. Gente, obrigado por quem tá curtindo. Seja bem-vindo quem tá chegando. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá ouvindo agora? Ai, meu Deus. O que que foi que tinha acontecido? Você Max, o que que tinha foi que mutado. aconteceu aqui? Hã? Você mutou o Ah, microfone. tá bom. Beleza, então. Show. Posso cantar? Pode. Minha voz não tava. Acho que fechou o áudio dela. Deixa eu abrir o áudio dela aqui. Ela Sa... já abriu.
Então vamos lá. Tá saindo áudio? Eu não sei o Tá. que tá acontecendo. É que você tá mutando seu Porque. microfone. Você deve estar mutando sem querer. Não, eu não tô apertando em nada. Mas enfim, vamos lá. Vamos de novo. Vamos cantar de novo. Se eu não tiver se parar de aparecer aí, vocês me falam, que eu tô ouvindo vocês. Ih, olha lá, mutou. Mutou de novo, Priscila. Não, né? Não tá ouvindo. Você tinha Ai, meu acabado de mutar Deus. de novo. Ah, tá, entendi. Então tá, então eu vou cantar outra música então. Peraí. É porque eu acho que eu não posso sair da tela. Eu já falei isso pra você. Quando É, você sai da a- tela, fecha o áudio. é porque eu tava lendo aqui a letra, mas tudo bem, vou cantar outra música. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali contemplarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. É isso, amém. Obrigada, Amém, Priscila. irmãos. Vai Eu lá, Mi, amo esse solta a palavra. louvor. Eu falei que ia ser uma palavra mais leve, mas. Só que o Senhor mudou aqui mudou o rumo do que eu tava pensando, mais ou menos. Olha, e você tá com a Bíblia por perto aí? Posso ler para você? Qual é a passagem? Mateus 21, do 19 ao 22. Mateus 21. Peraí. A figueira sem frutos. Essa mesmo. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiravam-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal se sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém.
O que eu quero falar aqui é. Eu quero começar com uma pergunta. Por que você, no seu entendimento, pode escrever na rolagem, pode responder aqui quem está na linha? Por que Jesus amaldiçoou a figueira se ela tinha folhas e estava bonita? Ele viu ali uma árvore bonita com folhas e ele teve fome e pediu fruto, né? Lá em Marcos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui certinho. Tem outra parte que fala. É Marcos. Tem uma versão que tem um capítulo que explica melhor. Marcos. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Se vocês acharem, vocês pode falar quem tem alguma coisa para falar. Eu não me lembro, mas tem uma parte que ele fala que ele teve fome e ele viu uma árvore muito bonita para dar frutos. É essa parte que eu quero focar aqui. A fé eu quero deixar para o finalzinho, mas o que eu quero focar aqui é na árvore que somos hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo um tempo de escassez. Eu digo assim, de uma árvore, de uma árvore realmente de frutos ali. Então tem várias. Vamos fazer uma historinha aqui, um contexto. Você vê três tipos de árvore. Você vê uma árvore seca, sem folha nenhuma. Você vê uma árvore bonita, com folhas, e uma árvore com frutos. Três tipos de árvores. A que Jesus viu era, era aquela que estava com folhas. Era aquela árvore que tinha tudo para dar o fruto. Que ele teve fome e pediu o fruto. Mas ela não forneceu o fruto para Jesus, o que Jesus pediu. O que eu posso trazer isso para mim e para você hoje? Qual é a árvore? Será que você está sendo uma árvore que Jesus está vendo? Que tá dando frutos? Que tá, que tá tendo frutos e tá dando. Ou você está sendo só uma árvore bonita, que tem folhas verdes, tem tudo para dar o fruto, mas não tem o fruto. A palavra de Deus diz, eu não me lembro onde está, mas ela fala que é lançada fora e queimada a árvore que não dá frutos. Jesus amaldiçoou essa árvore porque, porque ela podia servir o seu Senhor, mas ela não serviu. Ela tinha tudo para servir, ela tinha condições para servir, mas não serviu. O contexto dessa história tem a cidade. Eu tinha anotado, mas eu perdi. Era tempo de não era tempo de figueira, mas
É uma figueira essa árvore. Em Marcos, deixa eu achar aqui, Marcos 12, 11, Marcos 11, tem uma versão melhor. Quer ver? Olha, você pode ler para mim? 11 do 12 até, até o 17. É Marcos 11. Do versículo 12 até o 17. Essa explicação de Marcos é melhor. É a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aí agora já é outra, é a purificação do templo a partir do 15. Quer que leia? A minha está continuando. Pode continuar. E foram para Jerusalém, entrando eles no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as Peraí, mesas. pausa um pouquinho. Então tá em Lucas 19, 19, calma. A minha Bíblia tem umas, como fala, umas indicações, mas ó, aqui, eu vou deixar aqui, depois eu vou lá no outro texto. A purificação do templo, isso aqui a gente não vai falar, não. Deixar. Uhum. Por que Jesus amaldiçoou? Aqui, ó, aqui ainda falou, mas você pode estar falando assim, nossa, Jesus. Por que Jesus amaldiçoou se não era tempo de dar o fruto? Por que você acha, Ellen, que aconteceu isso? Na sua concepção, no seu entendimento. Vamos ver o que você vai interagir comigo. Por que amaldiçoou a figueira? Porque ela não dava fruto, não é? A, Mas, a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. sim, exatamente. Mas muitos já me perguntaram até, assim, mas nossa, se não era tempo, a, a figueira estava certa de não dar o fruto. Será que ela estava certa de não ter dado o fruto? É pregar em tempo e fora de tempo, dar Não. fruto em tempo e fora de tempo. Para Deus, na verdade, como diz os live, quem assiste as lives do Marcos e da Priscila, tá aprendendo que a gente está vivendo algo nos últimos dias, Uhum. nos momentos. E aí você vai ser aquele crente que tem tudo para dar o fruto, conhece, tem anos de igreja, porque a figueira que Jesus secou é essa. Tem tudo para dar o seu fruto,
tem tudo para Produzir, né, o reino de Deus. falar, tem um conhecimento, mas não produz. Boa noite. E aí, como que você está hoje, você sendo uma árvore que Deus te preparou, porque você está preparado. Você está preparada para dar o seu fruto. Por que você não entrega o que você tem nas suas mãos? Jesus vai te cobrar. Jesus vai chegar uma hora que você vai ter um encontro com ele e você vai ter que mostrar o que você teve nas mãos. E ele vai cobrar, ele vai perguntar o que você tem, o que você... Ah, mas ô Jesus, eu não sei falar, eu não soube falar. Aí ele vai falar, e aquele irmão lá que eu te coloquei na tua vida, lá no Facebook, você falou de Jesus para ele? Ou no TikTok, ou independente da rede social que seja? Não. Ou o irmãozinho da rua que você mora, você falou de mim para ele? Não. E aí, você tinha frutos, Jesus te preparou para o fruto, mas você não entregou o fruto. Uhum. Você não entregou o que Jesus, o que Deus, porque Deus ele coloca pessoas na sua vida, você não imagina como. A Priscila mesmo é um exemplo muito claro que Deus, tanto eu entrei na vida dela para aprender, tanto quanto ela entrou na minha para me ensinar de alguma forma. É, pelo Facebook, eu ficava vendo muitas. Eu tinha e tenho muita sede de aprender. E eu procurava coisas mesmo para me aprender. E eu ficava, como eu não estudava, mas eu já tinha terminado meus estudos, eu ficava procurando, ficava procurando e procurava até que eu achei o canal dele, do Max. E aí, comentando, aí ele me passou a rede vizinha. E como que eu iria imaginar? Eu jamais imaginei. Eu sabia que ele era do Rio de Janeiro, porque ele sempre falava, porque eu fiz questão de, numa tarde inteira, assistir quase todos os vídeos. Gente, eu não tinha o que fazer. Era a minha distração, era aprender sobre o que eu queria aprender na época, porque eu queria ver as mensagens subliminares, eu não queria ser mais enganada. Então, eu comecei a ver vários, e milhares, vários canais, não foi só um. Mas esse canal, eu conversei com ele, ele me passou a rede dele vizinha. E aí virou uma grande amizade. Como que iria imaginar que Deus ia colocar pessoas assim na minha vida? Ou colocaria eu na vida deles? E foi um aprendizado, e assim está sendo uma troca de frutos. É isso que eu quero colocar na mente de vocês, que o ID que Jesus pede não é você
e ter uma missão missionária, e para sair do seu país e lá para os Estados Unidos, não sei para onde. Isso é bênção. Bênção. Não sou contra nada disso. Pelo contrário, eu queria muito conseguir ir para um trabalho missionário como esse. Mas o trabalho missionário maior é a pessoa que Deus coloca na sua vida ao seu redor. É sua família, é amigos. De uma certa forma, Deus me levou um pouco distante, porque da onde eu moro até a Priscila e a Ellen mora é distante. Porque eu sou paranaense e eles são cariocas. E isso é uma forma missionária. Exatamente, você pode ir para outro país e não levar o evangelho para outro país. E não adianta de nada. Você tem o preparo, você é a árvore bonita com folha, mas Jesus procura. Ainda onde eu pedi para ele ler, ele ainda fala assim, ó, Jesus procurou para ver se tinha frutos. E aí, como é que você tá hoje? E hoje o fruto, a gente tá cheio de pesquisa, cheio de conhecimento, cheio de tudo, menos do verdadeiro conhecimento, que é o Espírito Santo na pessoa. Por isso que a pessoa cheia de profetadas, né? Eu não sei se eu posso estar falando isso aqui, se o TikTok me cortar, amém? Mas tá aqui mesmo é um lugar que tá cheio de pedição, de pix, só falta ter o pixão, o pixão são igual eu brinquei lá no. Eu brinquei ontem na live do Max. Por quê? Porque a pessoa hoje trocou a fonte do fruto, trocou a fonte da onde beber água. Não vive igual aquela mulher que Jesus encontrou lá no poço. A pessoa perdeu as estribeiras. As pessoas acham, acho que também um pouco de culpa. A gente não pode culpar ninguém, mas o ser humano, ele endeusa muitas pessoas, né? Hoje em dia, eu tava vendo lá um rapaz que queria trazer o Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes, se alguém não conhece, é aquele ex-Raimundo que se converteu. E aí, chegando, nem chegou a conversar com ele, porque já tem assessor, já tem um monte de coisa, e tem a cobrança. Aí a pessoa, aí tá, aí tem a cobrança dele, beleza, que ele mora em outro estado, até aí concordo. Aí chega, eu amo a atitude desse cantor. Ele chega e já fala, ó, o seu azulzinho vai ficar pelado hoje, que você não vai tirar foto comigo, não, porque eu não sou artista. Eu não sou. Eu não sou isso. A primeira coisa que a gente quer fazer é tirar foto com o cantor ou o pregador que seja.
a primeira coisa que a gente quer fazer, o primeiro erro começa pela gente. Quando eu vi uma pregação dele no YouTube e ele falou isso, ele simplesmente, quando ele acaba o que ele tem que fazer, ele coloca todo mundo para baixar a cabeça e orar e ó, bichinho some que você nem vê. Por quê? Porque ele já fala que a honra não é dele. Aí as pessoas querem muita honra, querem dar honra, querem honrar o que não se deve. De uma forma que não se deve. Eu não estou falando que a honra é honra que dá honra, né? Mas tem a forma certa de você falar. Igual vamos supor, digamos que a Priscila, eu vou te usar, tá, Priscila? Digamos que a Priscila é uma cantora gospel aí, é bem famosa, digamos assim. Ela é uma cantora gospel famosa do Rio de Janeiro. Aí eu trago ela para minha igreja aqui. Cara, as pessoas não vai querer ver o Deus nela, vai querer ficar tirando foto, vai querer. Eu mesmo, quando eu vi a Ludmilla Feber, gente, juro por Deus, eu nem sei, eu nem posso estar ajudando, mas eu não pensei em tirar foto com ela. A única coisa que eu sentei a metros dela. Ela poderia tocar em mim se ela quisesse, de tão perto que eu sentei dela. Eu pedi para Deus o seguinte: Deus, que se ela realmente tem Deus, é que ela fala comigo. Simples. Tirei foto dela lá, né, dela louvando, e Deus falou comigo através daquele louvor, nunca pare de lutar. Tive a resposta que eu queria. A gente esquece que ela não é diferente de mim, de você. E a gente peca muito nisso aí. É por isso que essas pessoas hoje crescem. E tava, os pessoais lá estavam endeusando tanto ela que ela começou a chicotear. Max do céu, foi um chicote que ela não queria aquilo, que ela não era aquilo. Eu falei assim, gente, ela é uma pessoa como eu e você. Simplesmente sabe louvar. Amém. Mas aí ela percebeu a idolatria, aí se torna-se idolatria. Aí começou a falar. Aí no mundo evangélico, no mundo católico tem idolatria. Tem idolatria. Mas no mundo evangélico também tem. Tem idolatria pelo pastor, tem idolatria pelo cantor, tem idolatria por muitas coisas e não vem isso. Aí já fica aquela pessoa lá, uma pessoa que só é, como se diz, aí aonde que vem essa cobração? Aí vem essa cobrança, a pessoa começa a crescer os olhos no que não, onde não é para crescer. Ô Marcos, você quer falar alguma coisa? Não, tô te acompanhando aqui, tá ótimo a tua explanação e realmente tem muita verdade no que você tá falando. Essa idolatria aí, infelizmente as pessoas não enxergam como idolatria, né? Fala, é fã, né? Fica mudando o Sim. assunto para não dizer que tá idolatrando aquela figura. É, eu achei muito interessante, Max, que ela falou assim que ela é como. Ela falou assim, eu sou igual você que tá aí.
aí no seu lugar. Eu tenho que buscar a Deus todos os dias. Igual você tem que buscar todos os dias. Ou seja, ela era uma mulher que ela chegou onde chegou, porque realmente Deus levou onde ela chegou. Ali eu vi muito assim, muito Deus naquela vida, Max. Porque ela tinha, se eu não me engano, em 5 lugares câncer, se eu não me engano. E ela falou assim, sabe por que eu tô de pé? Porque Deus me mantém de pé. E aí aonde que fica aquela parte que a Ellen leu lá no começo da fé. Se, se você me buscar, se você me encontrar, você vai fazer obras maiores como eu vou fazer. Então, gente, a árvore que dá um fruto, a árvore que dá um bom fruto, você vai conhecer. Como que você vai saber que a pessoa é de Deus? Como que você pode me estar perguntando, mas como que eu vou saber se a pessoa é de Deus? Você vai conhecer ela pelas suas obras, pelo seu fruto. É igual um vídeo que o Max postou, acho que segunda, segunda ou terça, eu não me lembro. Ele falou assim: se o seu líder só pede dinheiro, 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 você vigia, você observa. Agora, se você vê o seu pastor tá prestando conta, tá ajudando a pessoa, tá visitando a pessoa, essa é a pessoa. Qual é a diferença? O que que Paulo, o que que Deus, o que que Jesus ensinou? Dai, dai aos pobres, às viúvas, os necessitados. Aí, aí a gente fica falando assim, mas na igreja é assim acessado. Você senta e ouve a palavra, amém. Se você ficar só no ouvido o que o pastor falar, você não vai ter o conhecimento necessário da palavra, não, meu querido. Minha querida, você não vai ter. O verdadeiro conhecimento da palavra é quando você pegar a palavra e ler. Deus, é igual uma pessoa falou para mim, mas eu não entendo. Aí eu perguntei assim para ela, eu não vou falar para não ficar incoerente, mas aí eu perguntei assim: você ora a Deus? Não. Você ora? Você lê a Bíblia? Não. Mas eu quero viver algo diferente com Jesus. Mas agora eu vim aqui, vamos dizer. Aí eu falei assim: mas como que você quer viver esse diferencial com Jesus? Se você não lê uma palavra, se você não ora, mas eu não entendo, eu não consigo orar. Então, meu querido, sinto muito, você não vai ter o que você está pedindo. Você não vai ter, porque o conhecimento da palavra é crucial. É, lá em Mateus 7,7, eu sempre gosto de citar isso aqui, porque é a forma que Deus responde. Ele fala que se você bate, você encontra. Se você procura, você acha. É a única forma de você procurar Jesus. É o joelho no chão e a cara não pode ir conhecendo a palavra. Não existe ainda outra forma que eu conheça. Agora, se você ficar só num amém do pastor, aí o pastor pode estar falando o que ele quiser lá na frente. Ele pode estar falando uma mentira para você,
embrulhada dentro de um contexto que está fora de contexto. Quantas e quantas vezes o Marcos ainda, eu acredito que mais que eu, que ele tem mais tempo de conversão de igreja, mais do que eu. O que ele sempre conta é que ele viveu, que ele, né, foi obreiro lá da igreja e ele conversou. Ah, não tá assim, não tá assim. Mas como é que você vai saber se ele tá certo ou tá errado se você só pega a sua Bíblia no domingo? Se você não lê a sua Bíblia? Se você não ora? Como é que... vou dar um exemplo mais fácil para você. Quando uma criança quer algo do pai e da mãe, como que a criança faz? A criança não chega lá. Muitas das vezes, quando a criança é astuta, a criança faz assim: Nossa, mãe, a senhora tá tão bonita hoje. Nossa, mãe. Aí começa a chegar perto da mãe ou do pai, o pai e a mãe já sabem, você já tá querendo alguma coisa, né? E assim, aí ela começa a conversar e começa a pedir. É assim que você tem que fazer com Deus. Eu não tô falando pra você fazer uma barganha com Deus, não, viu, gente? Mas você tem que ter uma intimidade. É aí que está escrito em Mateus 6,6. É Mateus 6,6, deixa eu conferir. Mateus. Deixa eu conferir se eu sei. Mas tu, quando entrares no seu quarto, fecha a tua porta e orai ao teu pai que te vê, que está em oculto. Eu, o teu pai que te vê está em oculto, responderá. Esse versículo não tem que estar só na ponta da língua do crente, não. Ele tem que estar vivido na vida do crente. Como é que o pai vai ouvir se você não pede? Como é que você vai ter uma resposta se você não tem intimidade com o pai? Você vai ser aquela árvore que não deu fruto. Você vai ser aquela árvore. Às vezes você tem um monte de conhecimento, porque eu não tô, vamos, digamos que você é uma pessoa que estuda, uma pessoa que lê, mas se você não tem intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito, você não vai conseguir. Você vai ter sabedoria? Vai. Se o ateu pegar a Bíblia, escolher um, escolher um texto para ele pregar, ele vai conseguir? Vai. Ele vai conseguir explicar perfeitamente? Vai. Ele tendo conhecimento do que ele está lendo, ele vai saber. Você vai ter uma aula de Bíblia tremenda. Mas agora vai ter a presença do Espírito? Não vai. E assim são muitos pregadores hoje. É esse tipo de pessoa que Deus está falando nessa árvore, que Jesus está falando nessa árvore. Essa árvore vai ser lançada fora e logo será ceifada. Não vai demorar para ser ceifada. Vai ser cortada e vai ser lançada ao fogo.
Então ainda você ainda tem tempo de buscar, de se preparar para ter essa intimidade de Mateus 6,6. Tendo essa intimidade de Mateus 6,6, talvez você não tenha tanto conhecimento, porque eu já vi pregadores que não sabem ler. Fechou a Bíblia, não sabe ler. Mas pegou a Bíblia, sabe ler. Por quê? Mateus 6,6 e Mateus 7,7. Eles pediram. Eu tenho. Eles nem são vizinhos mais, mas eles pediram para Deus que eles queriam pregar o Evangelho. Eles queriam, mas eles não. Eles já são de idade. E eles conseguiram. Eles abrem a Bíblia e leem a Bíblia e pregam a Bíblia. Agora, se você escrever uma carta para eles, eles não vão saber ler. É isso que Mateus 6,6 faz também. E assim foi feito muitos pregadores das antigas. Muitos. Hoje não tem tanto mais, porque o estudo, o conhecimento está mais visível, mas antigamente tinha muito disso. Eu acho que na época que o Marcos era criança, que ele ia na igreja, eu acredito que tinha muito mais dessas histórias, né? Nossa, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Minha avó aprendeu a ler na Bíblia. Minha avó, ela só não se converteu ao Evangelho porque Jesus levou ela, assim, eu falo, não serviu a Cristo, né? Porque ela se converteu. Eu tô errando aqui. Ela se converteu, foi até testemunho de Jeová. Foi até testemunho de Jeová que começou a ensinar ela a ler a Bíblia. Aí você fala assim, testemunho de Jeová não é, isso vai querer. Mas só que a mulher de testemunho de Jeová ensinou ela a ler. Aí ela conheceu verdadeiramente a Cristo, lendo a Bíblia. É aí que eu tinha o quê? Os meus 12 para 13 anos, se eu não estou enganada. É aí que me deu o interesse de querer conhecer quem é esse Jesus que eu só ouvia a minha avó falar, a minha mãe falar. Porque eu ouvi a vida inteira no modo católico. Aí que eu fui pegar a Bíblia, aí que eu fui tentar fazer uma catequese, mas não deu certo, não deu muito certo. Aí, um certo tempo, eu me converti ao Evangelho, porque o Evangelho da Igreja Evangélica tem um outro ensinamento. E aí, onde eu fiquei. Mas o fruto que você precisa ter é a palavra, é ter o Mateus 6,6, é ter o Mateus 7,7. Não é ter decorado na cabeça, não. É viver. É viver. Eu tenho uma amiga minha que postou assim. Tem pessoas que leu a Bíblia inteira, mais de não sei quantas vezes, mas não vive 1% dela. Você vivendo isso aqui, Mateus 6,6 e Mateus 7,7, você vai ter um compreendimento de viver muito mais do que 1% da Bíblia. O que adianta você ter aquele conhecimento, você ser aquela árvore,
Ah, eu sei a Bíblia inteira, eu sei a Bíblia de ponta cabeça, como diz a minha mãe, mas não tenho conhecimento do Espírito. E aí? Como é que fica? Como é que fica? Como é que fica essa história aí? O que adianta? Você vai ser frio e gelado. O seu amor vai esfriar. Você vai estar distante de Deus, mesmo não conhecendo todos os mandamentos. E aí? Não adianta de nada. Eu posso ser uma teóloga formada e posso ser gelada ao mesmo tempo, gente. Eu posso ser uma doutora em teologia e posso ser gelada também. Não adianta nada você viver e não ter intimidade com o Espírito. Para você dar esse fruto que, que Jesus fala, você tem que ter intimidade com Ele. Quando você tem intimidade, você vai chegar no momento que você não vai nem ter o que pedir. Você vai ter o que agradecer. Você vai ter que agradecer. O Marcos falou na live dele, acho que foi semana passada, que ele parou de pedir. Ele começou a agradecer. E aí? Aí ele entendeu a intimidade que ele tem com Deus. Ele vê que a bondade de Deus é além do que ele precisa estar pedindo. Que é mais do que ele está precisando, pedindo. Aí eu preciso disso. Ai, Deus, eu preciso daquilo. Na verdade, Deus olha, meu filho, você não está precisando disso. Você está precisando de mais intimidade comigo. Que daí as outras coisas você vai ter muito mais. Exatamente, Matheus. Ó, o que o Matheus falou é interessantíssimo. Você lê um monte de texto e não colocar em prática, não adianta de nada. Porque vou colocar aqui uma simplicidade que Jesus veio fazer. Nós temos os 10 mandamentos. Nananã, nananã, os 10 mandamentos. Mas ele simplificou em dois. Ele simplificou em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É você fazendo exatamente essas duas coisas, você não vai deixar de cumprir o restante dos outros mandamentos. Vai ser automático. Perdão. Vai ser automático. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai ajudar o próximo. Você vai ver aquele próximo que está precisando de um copo d'água, de um prato de comida, você vai dar. Porque você vai ter amor. Se você ama a Deus, você não vai fazer o que Deus não quer que você faça. Entendeu? O porquê que Deus simplificou? Porque o Jesus precisa. Opa, eita! Porque Jesus simplificou. Porque se você simplificando, você consegue fazer o restante. Tá feito. Pronto, assim. Acabou. E assim
cumprindo esses 2 mandamentos, você vai conseguir se santificar para as coisas que estão por vir. Você está entendendo? Como é que Jesus veio para facilitar? Entendeu? Jesus veio para simplificar, para ficar tudo mais fácil. Porque a religião te impõe um monte de peso. Você não pode isso, você não pode aquilo. Senão que Jesus não fez isso. E nem Deus, em momento nenhum. Aí você não consegue dar o fruto que Jesus te fala, porque você está preso naquela religiosidade, naquela religião que te feriu, te fez um monte de coisa, e você não consegue. É isso que Jesus veio fazer. Simples assim. O Evangelho de Jesus é o evangelho mais simples que existe. Não tem dificuldade de compreender. Não tem dificuldade de compreender. Então, gente, é isso aí. Seja uma árvore com fruto reconhecido, seja em tempo e fora de tempo, seja a árvore que Jesus procura o fruto e encontra o fruto. Ô, Marcos, você quer falar alguma coisa? Olha, parabéns pela mensagem de hoje. Foi bastante edificante, sabe? Aprendi muita coisa. A gente sempre aprende, né? Quando se fala da palavra de Deus, a gente sempre aprende. Então, assim, olha, parabéns. Foi maravilhoso tá aqui contigo, aprender um pouquinho mais, ouvir mais. Eu falo pra caramba, né? As lives demoram. E como é bom tá aqui ouvindo, sabe? Isso é edificante demais. Olha, parabéns, Mi, que Deus continue te abençoando muito mais, te dando sabedoria. E é o que você falou. O Evangelho de Jesus é tão simples que eu não consigo entender até hoje como é que eles conseguem arrancar dinheiro das pessoas. Eu tenho essa dificuldade de entender. É tão simples, é tão amoroso que eles encontram brecha para arrancar dinheiro. Isso é muito triste, sabe? Mas nós precisamos seguir buscando santificação, nos preparando para a volta do Senhor, amando o próximo, fazendo bem ao próximo, fazendo a nossa parte, independentemente das atitudes de outros irmãos que sejam erradas, nem que a gente não concorde. Uma hora eles vão despertar, uma hora eles vão acordar. A gente tem que orar por essas pessoas que estão tomando atitudes erradas, né? Então, assim, me parabéns pela mensagem de hoje. Foi extremamente importante e edificante. Eu só aprendi e só tenho que te agradecer, viu? Amém. Eu vou baixar aqui e vou colocar no vermelhinho essa mensagem. Opa, maravilha, legal. Vou lá. É, Marcos, eu tenho muito a agradecer a você e a Priscila nesses últimos dias. Vocês dois têm me ensinado demais. De uma maneira assim que tô até tentando absorver muita coisa, porque tá vindo muito conhecimento bombástico de uma vez só, assim. Eu tenho muito a agradecer a Deus por ter colocado vocês na minha vida e o que tem formado a minha pregação, o que tem mudado a minha pregação foi muito nos vídeos de vocês, assim, tanto seu, né, mais o seu, né, porque da Priscila foram, ainda ela tá começando. Mas, obrigado.
Obrigado por ter me dado ter me passado esse seu conhecimento que você tem, que é rico. E eu não vejo a hora de chegar sexta-feira de novo para nós aprender mais, que tá muito bom. E por aqui eu encerro. Oi, Alice, você ora por nós? Pra gente encerrar a live? Oro. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te louvamos, Senhor, por essa palavra tão rica, Senhor, tão maravilhosa para os nossos corações, que nós possamos colocar em prática, Senhor, seguir a tua palavra, amar ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem, e viver, Senhor, o evangelho vivo que salva, que restaura e que redime o pecador dos pecados. Fica conosco, Deus, nos dá uma noite na tua presença, abençoa os nossos lares, nossos familiares, dá-nos um resto de sábado na tua presença. É a nossa oração, não por merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, sábado eu vou estar aqui de volta. Eu não sei se eu vou voltar para terça-feira, mas sábado eu vou estar aqui de volta. E sexta-feira eu vou estar na Teoria Máxima, junto com o Max e a Priscila. Convido vocês para estar lá com a gente, ouvindo a palavra, sem filtro, sem peso. E vamos conhecer Jesus junto com a gente. Amém? Um beijo e até a próxima. Até. Até, querida. Fica na paz. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Eu vou lá para a live da Priscila daqui a pouco. Tá bem, tô correndo para lá.